Eu menti, né? Eu prometi que iam ser só 3 aulas, mas vamos para mais uma aqui, só para que eu possa deixar um pouco mais claro sobre a questão do patrimônio, gente. Porque eu vou trazer para vocês algumas informações, para além do que eu já trouxe aqui em relação ao IFAM, para quem quer um pouquinho também se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais do tema. Na sua apostila tem muitas informações, eu sei disso. Eu sei que eu trago muita coisa importante, que às vezes não tá na minha fala, porque o vídeo precisa ser rápido, e tá na apostila. E às vezes uma coisa acaba complementando outra. Às vezes eu falei alguma coisa aqui que não está na apostila, às vezes eu falei coisas que estão na apostila, ou que a apostila apresenta e eu não falei, né? E você vai acabar puxando das duas fontes que eu tô entregando para você no curso. Mas só para lembrar, ó. No site do IFAM, a gente tem os programas e projetos, os acervos e publicações, a biblioteca e tudo mais. Nós temos o patrimônio mundial. E aí, eu não falei disso na última aula, que eu preciso trazer para vocês, que são os órgãos responsáveis pelo patrimônio, né? Eu acabei não falando disso, né? Então, aqui no nosso texto da apostila eu falo, então eu preciso falar disso também em aula aqui, tá? Nós temos os patrimônios históricos, que eles podem ser em 3 camadas, em 3 partes. Ele pode ser local, nacional ou mundial. E quem vai determinar o mundial é a Unesco, tá? Aqui quando a gente entra no site do IFAM, tá lá, Patrimônio Mundial. Patrimônio Mundial Cultural e Natural, patrimônio Cultural e Material da Humanidade e uma lista indicativa de patrimônios mundiais. Quem vai determinar é a Unesco, tá? Um órgão referente da ONU, que é o órgão ali da Organização das Nações Unidas, é a Conferência Geral das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então são eles, lá em 1972 na França, quando eles vão ser fundados, que eles determinam que os patrimônios mundiais serão tombados, lançados a partir de determinação da própria Unesco, tá? No Brasil a gente vai encontrar alguns patrimônios mundiais culturais, alguns patrimônios mundiais naturais, tá? Vamos lá como exemplo, patrimônio mundial cultural da humanidade é a cidade de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Goiás, o Centro Histórico de Diamantino, em Minas Gerais, o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, né, com Pelourinho, né, com suas 365 igrejas católicas, com seu mercadão central, com o elevador Lacerda, com meu Deus, eu falei já do Pelourinho, né, mas com os casebres coloridos do Pelourinho e tudo mais. Então a gente tem esse Centro Histórico de Salvador tombado para o Patrimônio Mundial Cultural de acordo com a Unesco, tá? Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, as missões jesuíticas guaranis no Brasil, com as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, o Parque Nacional da Serra da Capivara, a Praça de São Francisco, em São Francisco, em Sergipe, o Rio de Janeiro, as paisagens cariocas entre as montanhas e o mar, a própria cidade do Rio de Janeiro com suas paisagens é tombado pelo Patrimônio Mundial, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, e o sítio Roberto Buller Marx, no Rio de Janeiro. São tombados, são patrimônios mundiais culturais. Quando a gente fala de patrimônio mundial natural, a gente está falando das questões geológicas, principalmente, né, e dos parques naturais. Então, ó, Reserva da Mata Atlântica, no Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, reservas do Cerrado, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e das Emas, a Costa do Descobrimento, que é uma reserva de Mata Atlântica na Bahia e no Espírito Santo, as Ilhas Atlânticas de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas, e o Complexo das Áreas Protegidas do Pantanal, assim como a conservação da Amazônia, também é patrimônio mundial natural. Existe um patrimônio misto, e aí esse patrimônio misto está ligado muito próximo àquilo que eu havia falado anteriormente da Vila Histórica de Mambucaba, que é a cidade de Paraty, principalmente o centro histórico de Paraty, e a Ilha Grande. Esses dois lugares, aí a Baía da Ilha Grande fica a Vila Histórica de Mambucaba, inclusive, tá? Então, a Ilha Grande e Paraty são patrimônios mistos, eles são patrimônios culturais e de biodiversidade de acordo com a Unesco. Então, patrimônio mundial é responsabilidade da Unesco determinar, fiscalizar e operar, lógico, com o auxílio de um órgão institucional nacionalizado, como é o caso do IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá? Lembrando que nós temos, inclusive, no site do IFAM, um mapa para que você possa visualizar esses patrimônios no Brasil. Tá? Então você pode dar o zoom no mapa e observar, por exemplo, que vamos ver aqui o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro nós temos alguns, né? Olha que interessante. Desculpa a tosse. Mas nós vamos observar que no estado do Rio de Janeiro nós temos alguns patrimônios tombados, né? Eu vou jogar aqui pro caso de Volta Redonda, me aproximar um pouco de Volta Redonda, porque a gente vai observar que eu acredito que Volta Redonda não tenha um patrimônio tombado, né, pelo IFAM, ou tenha. Sei que tem patrimônios locais por aqui. Ó, deixa
cheguei bem perto de Volta Redonda. Nós não temos, de fato, um patrimônio tombado em Volta Redonda. Nós temos em Pinheiral, curiosamente, nós temos em Pinheiral o Centro de Referência, não consigo identificar. Centro de Referência de Estudos Afro do Sul Fluminense, né? Um ponto de cultura do jongo em Pinheiral, muito importante para manter a cultura do jongo aqui na região. Nós temos o sítio Brandão, que é um sítio arqueológico, né? Aqui, olha só, em Volta Redonda, curioso, é em Volta Redonda, é antes do Roma ali, tá? Então, eu não conhecia, curioso, não conhecia. Ó, em Barra Mansa a gente tem a estação ferroviária de Barra Mansa, em Barra do Piraí nós temos 6, né? A casa ao lado da estação, a estação ferroviária, nós temos alguns elementos aqui. Então a gente, observando o mapa, a gente passa a perceber que nós temos inúmeros patrimônios que são nacionais, alguns não são. Quem vai administrar o patrimônio nacional, gente, aqui no caso, é exatamente, né, o IPHAN. Então cada país tem o seu instituto para determinar isso. A importância nacional tem a ver com a identidade nacional, com a memória nacional, tá? Então, por exemplo, a Torre de Belém em Portugal, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, o Palácio de Versalhes na França, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, até mesmo para o Brasil, né? O Cristo Redentor para o Brasil. Então a gente tem essas informações. O bondinho do Pão de Açúcar, o próprio Pão de Açúcar como estrutura geológica é também importantíssimo e é colocado como patrimônio. Agora, existem patrimônios locais, como é o caso de patrimônios dedicados a comunidades locais. Então, igrejas, casarões, praças, algumas festividades, algumas tradições daquela cidade, daquele município. Quer ver um negócio legal? Eu acredito que a Prefeitura de Volta Redonda deveria colocar como patrimônio da cidade a pizza frita, que é algo que praticamente é local de Volta Redonda. Você não vai ouvir falar de pizza frita muito fora daqui. Existem empresas especializadas em fabricação de pizza frita em Volta Redonda. Existe disputa quase estapeada por causa da pizza frita na festinha que era festinha de R$1, agora é festinha de R$2, né? Que a prefeitura tem o costume de fazer, não é tradição, porque a prefeitura não consegue manter essa festa constante, mas né? A prefeitura já fez essa festa que era de R$1, de 99 centavos, agora a festa de R$2, uma festa enorme, né? Que tem a ver com as festividades julinas, com preço, né? Com esse preço tabelado aí de R$1 ou R$2, nos últimos anos vem sendo R$2, mas que todo mundo tem condições de comprar, comer, né? À vontade, a fila da pizza frita é gigantesca. Eu acho que a pizza frita poderia ser um patrimônio de Volta Redonda. Se eu estiver falando besteira, me corrijam, mas eu acredito que ainda não é patrimônio. Eu acho que tem o dia da pizza frita em Volta Redonda, tem um dia oficial da pizza frita, mas não tem a pizza frita como um patrimônio. Poderíamos aí sugerir para os nossos vereadores, né? Eles elaborarem a lei do patrimônio local, colocando a pizza frita como um bem, né, um patrimônio imaterial de Volta Redonda, né? A receita, a culinária da pizza frita. Seria interessante, seria legal, né? Fazer uma feira de pizza frita. Onde a gente vai em Volta Redonda, o pessoal ama pizza frita e molho verde. É uma loucura. Mas faz parte dessa questão local. É a prefeitura que determina, né? A Secretaria de Cultura que vai determinar, vai criar as festividades, vai determinar, né, as tradições da cidade, que podem ser ganhar um grau de grandeza interessante para o IPHAN, inclusive reconhecer como patrimônio nacional. Tá? E pode se tornar tão grande que se torna um patrimônio mundial, ok? Então é interessante a gente perceber uma construção de cultura a partir desses patrimônios, beleza? Só dar um enfoque aqui mais uma vez nessa relação entre cultura, patrimônio e memória, a partir do texto publicado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, existe uma linha de pesquisa lá, que é a linha de pesquisa Cultura, Patrimônio e Memória, que entende patrimônio cultural e a memória social como um conjunto de objetos culturais, materiais e imateriais, e reconhecidos como portadores de significados identitários em determinados grupos sociais. Eles vão assumir por conta própria, né, as referências de história social da cultura, também entendidos como história cultural das práticas sociais, que utiliza o conceito antropológico de cultura como processo de construção e significação simbólica de objetos. Então, a cultura tem muita ligação com a representação simbólica de determinados objetos materiais ou de imateriais incorporados à experiência humana. Claro que essa pós-graduação em História é muito mais antropológica, vamos dizer assim, como, por exemplo, o livro Entra em Campo Esquadrão de Aço, da minha autoria, e eu conto a história do Voltaço, a importância do futebol para a cidade de Volta Redonda, a partir desses símbolos, né, dessas memórias sociais construídas com o desenvolvimento do futebol na sociedade brasileira, ok? Então, entendido o que é patrimônio, o que é memória, o que é história e o que é cultura, e a gente pode encerrar nosso curso de História preparatório para o Enem. Valeu, falou!